Galera, ser dentista, médico, advogado, pedreiro, engenheiro, é algo que vai muito além da formação instrucional. Para algumas pessoas, é muito difícil conceber essa ideia, porque ela carrega dentro dela dogmas, valores que foram instituídos dentro dela de mérito, carregados da formação instrucional básica, né? Os méritos, né? O dogmatismo da nossa formação traz consigo a ideia do mérito conquistado pelo conhecimento. E você, de fato, tem um mérito, sim, por ter alcançado determinado nível de conhecimento. Ou seja, isso apenas significa que você concebeu a ideia. Ou seja, a instrução, né, a formação instrucional é o conjunto planejado de conceitos de fundamentação científica e de metodologia científica por trás de cada procedimento que você aprendeu na faculdade, certo? Isso, o nome disso não é odontologia e não é ser dentista, não é medicina, não é ser médico, não é engenharia, não é ser engenheiro. Isso que você chama de diploma, disso, de certificado, o nome disso é formação instrucional, tá? É um planejamento, é uma maneira planejada de transferir um conhecimento para você, para que você seja capaz de conceber a ideia por trás daquilo. Agora, o que te torna médico, engenheiro, dentista, é conseguir transcender a ideia. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu era criança, eu fui criado numa família católica. Então eu fiz primeira comunhão, eu aprendi a rezar, eu aprendi a acender a vela para o anjo de guarda, eu aprendi, né, um conjunto, né, de ideias, de dogmas, ou seja, uma formação instrucional para alguém que quer ser católico. Ou seja, quando eu recebi a primeira comunhão, o que significa aquilo? Significa que eu consegui conceber, compreender a ideia de transmutação que existe entre o corpo de Cristo e a vida eterna. Agora, ser católico não é fazer a primeira comunhão. Ser católico é conseguir transcender a ideia da transmutação. Então, para que você consiga transcender a ideia simbólica por trás da transmutação ali, você vai ter que praticar a comunhão entre os irmãos da mesma fé, da mesma ideia, que compartilham os mesmos ideais. Depois que você perseguir ao longo de anos, de décadas, a ideia, os ideais da fé, né, os princípios, os dogmas, a ideia que tem por trás, isso te tornará católico. Do mesmo jeito, médico, advogado, engenheiro, por aí vai. Ou seja, depois que você transcender a ideia, né, depois que você conseguiu conceber a ideia, você vai transcender a ideia, perseguir esses valores. Quais são os valores da odontologia? Né? A metodologia científica, a prática clínica, o domínio das relações humanas. Isso vale também para a medicina, para outras ciências também. Ou seja, transcender a ideia é a perseguição permanente dos valores por trás da ideia que foi concebida por você. Porra. Não é a porcaria do diploma, do CRO, disso, daquilo que te torna alguém. Do mesmo jeito, eu exigi que as pessoas me chamem de dentista, é o mesmo que eu pegar. E lá na igreja católica, que eu fiz a primeira comunhão há mais de 20 anos atrás, quase 30 anos atrás,
chegar lá e falar assim, ô padre, eu sou católico, o que o padre vai falar comigo? Tu não é católico nada, pô. Tem mais de 20 anos que eu não te vejo aqui. Você não é católico, não, pô, mas eu fiz a primeira comunhão. Aí o que ele vai dizer? Olha, você conseguiu conceber a ideia da transmutação entre o corpo de Cristo e a vida eterna, mas você precisa transcender essa ideia, né, ao longo de anos para que você se torne católico, para que você alcance a vida eterna. Ou seja, é uma alusão que eu fiz aqui para que você compreenda algo que já deveria ter sido compreendido, né? Se você conversar com pessoas simples do nosso meio, você vai ver pessoas simples, humildes, que infelizmente não tiveram a felicidade da instrução formal, que não estudaram, que não tiveram essa grandiosa oportunidade. Você vai ver que eles falam assim com você, nossa, você vai ter que estudar pelo resto da vida, né? Aí eles falam assim, ó, na cabeça de uma pessoa simples, que não teve a capacidade não teve a oportunidade de estudar, para ele já concebeu, ele já conseguiu transcender essa ideia que você está tendo dificuldade de transcender. Se você perguntar para uma pessoa simples, humilde, vai dizer: nossa, dentista, médico, advogado é uma pessoa que fica a vida inteira estudando, perseguindo os ideais daquilo. Ou seja, se você perguntar, se você observar, todas as coisas praticamente giram em torno disso. O que é um bruxo? Alguém que faz isso. O que é um candomblecista? O que é uma pessoa, um católico, um evangélico, um médico, um advogado? São pessoas que estão transcendendo a ideia. São pessoas que conseguiram conceber, ou seja, compreender de maneira sólida e fundamentada alguma coisa e que estão num processo de transcender uma ideia, que foram além de uma ideia, praticando aquilo, perseguindo aqueles fundamentos ao longo de anos, praticando aquilo, entendeu? Não é um título, essa ideia de título, de merecimento de algo, entendeu? Não é uma coisa que foi criada pela ciência, não é uma coisa que foi criada pelas religiões ou pela sociedade, né? São coisas, essa ideia do mérito, essa ideia dogmática do mérito, é uma ideia fundamentalista, política, que veio de outras correntes e que, por acaso, caiu dentro das academias ou e até mesmo de religiões ou da sociedade, né? Mas não existe. A odontologia, a ciência, as religiões, elas não devem nada para você, muito menos a sociedade, entendeu? Na verdade, você está tendo a grandiosa oportunidade de perseguir valores que valores, dogmas, ensinamentos, fundamentos científicos que pessoas dedicaram suas vidas inteiras para contribuir um pouquinho para entregar a você. E se você, porventura, dedicar toda a sua vida a uma determinada ciência, a uma determinada religião, quem sabe, talvez você consiga contribuir também um pouquinho. Abraço.